Alô, você que está seguindo as redes sociais do Diário do Vale. A gente está começando agora mais um podcast do Diário do Vale. E hoje estamos recebendo Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo, responsável por esse boom, por essa transformação turística do Estado do Rio nos últimos anos. Desde 2020, ele assumiu a secretaria e também tem 4 mandatos como deputado estadual. Gustavo, prazer estar te recebendo aqui. Obrigado por estar participando do podcast aqui do Diário do Vale. Isso, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Realmente tem sido uma missão dura, né, árdua, mas de muito trabalho, mas muito prazerosa a gente conseguir colher esses resultados, né? Então aí no meu 4º mandato de deputado estadual, tá conseguindo continuar entregando para a população, né, conseguir transformar a vida das pessoas, deixa a gente bem feliz e por essa missão que o governador Cláudio Castro me deu, tá concluindo ela aí nesse mês de março, a gente conseguir chegar ao final com os números recordes que a gente tem colhido no turismo aí. Gustavo, os números mostram assim, um crescimento muito forte, né? É intenso, né? O Rio se colocando mais uma vez como protagonista do turismo internacional no Brasil, né? Como é que é esse trabalho, Gustavo? Como é que foi feito isso? Como que chega em números tão relevantes assim para a economia do Estado? Porque o turismo hoje é uma fonte de renda importante, tanto para a capital quanto para o interior, mas você fez um trabalho muito importante de divulgação do Rio no exterior, né? Como é que foi feito isso? Isso começa relembrando aqui o convite que foi feito para mim em 2020. Eu morava aqui em Volta Redonda, estava aqui morando em Volta Redonda com a minha esposa, com a Andressa. E quando o governador me convidou, o governador Cláudio Castro, tinha acabado de assumir o mandato interinamente, né, por conta do afastamento do governador Witzel. E ele estava remontando o governo e me fez esse convite. Ele já me fez o convite anteriormente, quando começou esse processo de assumir o governo. E 2020, em novembro de 2020, depois das eleições municipais, ele me faz esse convite, me reforça esse convite para ser secretário do Estado e de Turismo. E eu lembro bem que era um momento muito difícil, a gente tem que lembrar que a gente estava no meio da pandemia. Não tinha nem iniciado ainda o processo de vacinação no Brasil, a vacina não tinha chegado aqui ainda. E eu brinco sempre, eu conto para as pessoas que eu fiz uma pergunta para o governador. Eu falei, governador, o senhor não gosta de mim, né? O senhor fala que gosta de mim, que é meu amigo, mas o senhor me convida para ser secretário de turismo. Não tem voo, não tem evento, não tem circulação de pessoas, os hotéis quase tudo fechando. E ele foi muito assim, transparente comigo, falou que a aposta dele, primeiro, para a gente cuidar naquele momento da dificuldade, né, e cuidar da questão sanitária, mas depois que ele faria um grande investimento na área do turismo, porque ele entendia de fato a importância do turismo para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Quando começaram a diminuir as restrições sanitárias, nós, num primeiro momento, a gente foi cuidar do turismo doméstico, aquele morador do Brasil, cidadão brasileiro, que tinha o hábito de viajar para o mundo inteiro e não estava conseguindo sair do país pelas restrições sanitárias internacionais. Ou não podia sair, ou tinha medo de sair e talvez não conseguir voltar porque vivia abrindo e fechando as fronteiras por conta da Covid. Então a gente cuidou de trazer para o Rio de Janeiro aquele turista que queria viajar no momento de flexibilização das medidas sanitárias, mas não podia ir para o exterior. E o Rio de Janeiro foi protagonista naquele momento, com a campanha que a gente fez, o Rio Continua Lindo e Perto, que a gente fez promoção do Rio de Janeiro. A gente circulou com o Diogo Nogueira fazendo shows, fazendo promoção, encontros de negócios. Eu lembro dessa campanha. Turismo de entorno, né? Turismo de proximidade. Fez um a gente fortalecimento. E naquele momento foi importante para o turismo do interior do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem uma posição muito privilegiada, né? A região que nós estamos hoje aqui, o Vale do Café, é uma região que está aqui ao lado de São Paulo, ao lado de Minas Gerais e ao lado do Rio de Janeiro, região metropolitana. Esses 3 mercados são os 3 principais mercados emissores de turistas do Brasil. E a gente, com o turismo que a gente tem aqui de natureza, turismo ao ar livre, né, de resorts, hotéis fazenda, as pessoas se interessaram muito em vir para cá. Aqui, a região das Agulhas Negras e também a região da Costa Verde recebeu um número maciço de turistas de proximidade de carro. Isso num primeiro momento. Isso qualificou esses destinos. Porque quando você tem maior fluxo de turistas, você melhora o atendimento do restaurante, você melhora a sua pousada, o seu hotel. Mas vocês também desenvolveram turístico. Isso, né? A gente foi fazer campanha fora. E naquele momento, nessa campanha do Rio Continua Lindo e Perto, o governador fez uma decisão também muito acertada vamos dizer assim, ousada, de fazer campanha publicitária fora do nosso estado. A gente foi fazer campanha nos veículos de comunicação fora do Rio de Janeiro, para mostrar que o Rio de Janeiro, e o mote era esse, o Rio de Janeiro continua lindo, por conta da música, todo muito conhecido, mundialmente conhecida, e
e perto, né? Porque é o turismo de proximidade que a gente estava promovendo. Então, aquele momento já foi um corte interessante que a gente conseguiu ser o destino mais procurado no Brasil naquele momento da pandemia, na saída da pandemia. Quando a gente percebeu que as medidas sanitárias, a vacina começou a fazer efeito, né? A Covid começou a diminuir os seus impactos e as medidas de restrição sanitária internacionais começaram a diminuir, a gente voltou a investir no mercado internacional. Nós fizemos um grande plano de trabalho de voltar a participar das principais feiras de turismo do mundo. A gente foi trabalhar na feira de Berlim, de Lisboa, de Londres, de Madrid, vários eventos nos Estados Unidos, feira de Buenos Aires, onde a gente tem sido protagonista nos últimos anos. Então a gente voltou a participar das principais feiras. Leva uma estrutura, Gustavo? Mostra, vende o Rio de Janeiro lá fora? Cada feira tem um modelo, até porque cada feira tem um público diferenciado. Acabei de voltar agora de Portugal, fiquei lá durante 10 dias. Parte dessa viagem eu estive na BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que é uma feira importante, não só para o mercado português, mas para o mercado da Europa, porque é o nosso principal hub de comunicação, o maior número de voos que vêm para o Brasil da Europa partem de Portugal, de Lisboa ou do Porto. Então, por conta dessa alta frequência que a gente tem de voos dali, o destino, o europeu passar por Portugal é interessante. E nessa feira também tem muita gente da Europa. Então a gente teve, por exemplo, na BTL agora, com um stand próprio, onde ali a gente mostra os destinos do Rio de Janeiro, principalmente o interior do Rio de Janeiro. Claro que a gente usa o mote de busca da capital, que é o que gera maior interesse, é natural, mas a gente vende ali, promove ali o Vale do Café, a região das Agulhas Negras. As 12 regiões, As 12 regiões turísticas, cada uma com a sua potencialidade. A gente abre espaço para estar ali a hotelaria, os equipamentos turísticos, os municípios se promovendo. Então, temos um stand próprio. E funciona também como um momento de reuniões e negócios. Por exemplo, na BTL agora a gente firmou uma parceria com a TAP, a Companhia Aérea Portuguesa, que voa, como eu disse, muito aqui. A maior frequência de voos do exterior para o Brasil é da Companhia TAP. Né? A gente fez uma parceria porque esse ano completa 60 anos da TAP voando para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E com isso, a gente vai ter uma série de ações de promoção que começam agora, que vão ter encontros com operadores, ações promocionais durante todo esse ano. Vai ter um encontro aqui no Rio de Janeiro, nós vamos oferecer uma recepção para os agentes de viagem aqui no Rio de Janeiro, que a gente vai promover pelo governo do estado, e lá em Portugal, né, no Cassino de Estoril, a TAP vai organizar um encontro para promover o Rio de Janeiro lá. Isso é uma primeira ação que já está alinhada, que a gente vai fazer. Então a gente vai ter durante todo esse ano, celebrando esses 60 anos da TAP, várias ações de promoção. E tem feira que é mais de público final, do consumidor, tem feira que é mais de negócio, que você vai fazer o B2B. A BTL já é uma feira mais de negócio. Ela é mista. Ela tem 2 dias de feira de negócio, estritamente de negócio, e 2 dias ela é aberta ao público final. Entendi. E aí a gente faz ativações lá, a gente bota a escola de samba, a gente bota a feijoada, a caipirinha, e aí o stand lota, vira, né, uma grande festa, que é importante também para ativar para o público final ter o interesse de vir para o Brasil. Mas às vezes, por exemplo, na área de negócio, por exemplo... a gente acompanhou aqui um trabalho que você desenvolveu lá na BTL, que surgiu, acho que lá, de desenvolver a produção vinícola aqui no interior do estado, né? E trazer um turismo forte para cá. Como é que é isso? Como é que foi esse trabalho? O enoturismo, né, como é conhecido, ele está se desenvolvendo muito aqui na Serra do Rio de Janeiro. Né? Muito ancorado ali, Areal, Paraíba do Sul, São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, Teresópolis. Essas regiões ali, Três Rios também, no distrito de Bem Posta, começa com produção de uva para a produção de vinho. E mais do que isso, ela já começa essa produção com um modelo de enoturismo. Toda vinícola tem lá a sua visitação, o seu restaurante, a sua hotelaria. Então esse é um modelo que agora as vinícolas da Europa começam a praticar, né, de algum tempo para cá, pouco tempo pode-se dizer, pela história que tem do vinho na Europa, de pouco tempo para cá, eles começam a praticar esse enoturismo. Eles passaram a abrir as vinícolas para visitação. No Alto do Douro, né? O Douro como destino principal, mas eu passei, por exemplo, para a região do Minho, que é a região dos vinhos verdes, que tem, além do enoturismo, um turismo rural muito forte. A gente fez lá uma parceria com a prefeitura, né, com o que eles chamam lá de Câmara Municipal de Ponte de Lima, que é uma cidade que tem 900 anos e trabalha o turismo rural há muito tempo. E lá a gente foi fizemos um memorando de entendimento para a promoção mútua aí do turismo rural e para entender como é que eles trabalham isso localmente, principalmente nessa questão dos produtos locais, que a gente faz muito bem também aqui no nosso caso do Vale do Café,
queijo, cachaça e café, que são os 3 âncoras daqui. Lá eles trabalham muito o vinho, mas trabalham também o queijo, a carne. Então tem essa similaridade que a gente foi lá fazer essa troca de experiência. Avançamos para a região do Douro, onde estão as principais vinícolas, a principal região produtora de vinho de Portugal, uma das principais regiões produtoras. E a gente foi conhecer de perto como funciona essa experiência de enoturismo, da hospedagem, do restaurante. E lá eu tive um encontro com o secretário de Estado de Turismo, que é similar ao ministro do Turismo aqui do Brasil. A gente teve com o ministro de Turismo de Portugal, no caso. Tivemos uma reunião com ele também, com o presidente da Turismo de Portugal, que é similar à nossa Embratur daqui, que faz a promoção internacional. E para trocar experiência, o que deu certo com eles, o que a gente pode replicar aqui. Então, esses são momentos importantes, que além de você fazer promoção, levar o destino para que as pessoas conheçam mais e gerem interesse no turista de vir para cá, a gente também desenvolver parcerias para que a gente possa se estruturar melhor como destino turístico. Mas na ponta, por exemplo, você falou de uma região, mais na região de Três Rios para cima. Foi feito vocês já têm algum levantamento, por exemplo? Existe uma possibilidade de outras regiões do estado também desenvolverem a atividade de produção de uva? Existe. Por exemplo, o sul do estado tem espaço, tem característica climática, de clima? Tem porque a tecnologia hoje é muito avançada, né? E eles usam uma metodologia, como a gente não tem um destino muito frio, porque a uva, a produção das videiras lá na Europa, ela tem característica da amplitude climática, ela tem muito frio e muito calor. Isso ajuda a ter a boa produção da uva, né? Aqui a gente não tem essa amplitude tão grande. Então aqui tem uma tecnologia chamada de dupla poda. A poda é feita na planta 2 vezes ao ano. Então essa nova tecnologia faz com que a gente possa ter uma boa produção de vinho aqui também. Isso é uma tecnologia que já acontece no sul, a gente está trazendo para cá, né? As vinícolas estão trazendo para cá. Para você ter uma ideia, mais de 40 vinícolas já estão instaladas no Rio de Janeiro. É um número importante. Já tem gente plantando uva aqui em Rio Claro, que eu sei, aqui do lado. Então isso vai se espalhar, né? Porque está gerando negócio, está gerando recurso. É um novo atrativo turístico importante para o Rio de Janeiro que a gente está acompanhando. Mas a gente tem aqui na região do Vale do Café, que também é importante, os cafés especiais. Não é só uva e vinho. Né? A gente tem as fazendas históricas aqui, que foram as maiores produtoras de café do mundo durante um período. E hoje não tem mais o volume que existia, mas a qualidade, né, e o solo permite que a gente tenha cafés de altíssima qualidade. Então a gente tem as fazendas históricas que traz esse componente, né, histórico importante, que gera o interesse pela visitação, e também a produção de café. A pessoa vê lá o café no pé, como é que é a colheita, como é que é a torrefação, como é que é a moagem, o café sendo preparado da forma correta de ser preparado, não é aquele do dia a dia nosso da correria, da maquininha, e a degustação que é feita com vários tipos de café. Então isso é uma experiência que tem gerado um fluxo. A Embratur, né, em pesquisas que são feitas, já aparece o destino Vale do Café como interesse para o turismo internacional. A gente tem já destinos no Rio de Janeiro consolidados, por exemplo, região da Costa Verde aqui, Búzios, Angra dos Reis, Paraty, Angra dos Reis, e a região da Costa do Sol com Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, as principais regiões que têm interesse para o turismo internacional, além de Petrópolis. Agora a gente amplia esse horizonte com o destino Vale do Café e também com a Serra Verde, a Serra do Rio, com os destinos de vinho. Então a gente vai estar criando novos atrativos para trazer o turista internacional não só para a capital. Claro que esse número que ano passado foi recorde de 2.200.000 turistas internacionais. A gente quer trazer esse turista que vem para a capital prioritariamente também para o interior, estendendo a sua estadia aqui no estado. Eu pedalo e em 2025, o ano passado, todo mês de julho a gente faz um pedal para o Pico das Agulhas Negras no dia mais frio do ano. No ano passado a gente subiu com -9. Eita. E quando a gente chegou no pico, quando a gente passou pela portaria do Abrigo Marcão, né, que é a portaria principal lá em cima, na parte alta do parque, tinham 4 vans. E a gente começou a escutar as pessoas conversando. Era um grupo de 50 americanos que estavam no Parque Nacional de Itatiaia, que vieram do Rio, estavam passando uma temporada no Rio e vieram conhecer. Eu acho que isso aí já é o reflexo, né, Gustavo? Sim, certeza disso. Os europeus, os americanos, eles estão começando a ter um interesse pela nossa região, né? E aí a nossa região também tem que estar preparada para receber esse público. E a gente né? preparou, a gente fez a promoção internacional e a gente preparou também o nosso receptivo aqui. A gente faz muitas ações, às vezes as pessoas não entendem. Tem muitas atividades que eu faço no Rio de Janeiro. Por exemplo, eu tenho um projeto que chama Experiência Rio de Janeiro, que ele percorre, esse ano, se não me engano, nós vamos percorrer 17 cidades no Brasil.
levando o Rio de Janeiro como destino, promovendo as nossas 12 regiões turísticas para os agentes de viagem dessas localidades. Falando de São Paulo, Minas, Nordeste. É direcionado, né? Um encontro de negócios para a gente de viagem, conhecer. Ele conhece o Rio de Janeiro, levar para Copacabana, para o Cristo, para o Maracanã. Isso já é o dia a dia da pessoa. É para aquele cara que vem para o Rio também conhecer o interior. Esse é o nosso objetivo. E eu faço um encontro desse na capital. Para quê? Para o operador de turismo receptivo ali do Rio de Janeiro conhecer o interior. Saber que existe o Pico das Agulhas Negras, o Parque Nacional de Itatiaia, saber que existe o destino de vinho, saber que existem as fazendas históricas, as praias da costa, parques estaduais. Os parques estaduais para visitação. Então, esse trabalho também é feito para pegar esse turista que vem. E isso é interessante porque, Bill, o turista vem para cá a primeira vez. Vamos pegar um exemplo. Você já foi a Portugal algumas vezes, até porque a família da sua esposa é portuguesa. Você, quando vai lá, você quer coisa nova, porque senão você já conhece, você não faz mais. A gente chama de turistão, né? Sim. O cara que já veio para o Rio uma vez já foi no Cristo, já foi no Pão de Açúcar, já foi na Praia de Copacabana, já conheceu o Maracanã. Ele começa a querer procurar mais coisas, senão não vem para cá. Quando o cara começa a querer comprar o pacote e vê, opa, tem um destino a 1h30 daqui, ou 2 horas daqui, que eu vou ali, faço um day use ou durmo uma noite lá e volto. Né? Então, isso ajuda a desenvolver o interior, gerar oportunidade de emprego, desenvolvimento, renda para as pessoas aqui no interior. E também amplia o turismo na capital. Porque para vir para o interior o turismo internacional, claro que ele tem que passar pela capital, que ele tem que chegar de avião no Galeão. Sim. Ou, pior das hipóteses, chegar por Guarulhos, aqui que é perto também. Mas, prioritariamente, ele chega pelo Galeão. Então, você movimenta a cidade do Rio de Janeiro, continua movimentando, porque o cara vai vir, vamos dizer, que ele se interessa pela região do Vale do Café, vai conhecer a região das fazendas históricas aqui. Mas ele vai ficar 2 noites no Rio de Janeiro, vai voltar naquele restaurante que ele gosta de ir, sim, vai dar mais um passeio na Praia de Copacabana, talvez vai dar mais uma subida no Cristo num horário diferente do que ele foi. Então, isso ajuda a complementar o destino. Mas vocês descobriram isso como? Foi pesquisa? Vocês entenderam esse movimento? Primeiro, a gente tem uma equipe muito qualificada. A gente tem gente lá que trabalha muitos anos nisso. Né? Eu tenho do meu lado hoje o Nilo Sérgio Félix, que é nosso subsecretário, que eu brinco que é o meu super secretário, que ele está acima de mim. Né? O Nilo tem mais de 50 anos de estrada, já foi diretor da Embratur, já foi secretário de Estado de Turismo, já foi do trade, já foi da iniciativa privada. Então, é uma pessoa que saca tudo, já viu isso acontecer. Foi o cara que inventou o encontro de negócios desse do operador de viagem. Né? Então, um cara que está ali do nosso lado. Você tem o Sérgio Ricardo, que é um cara que foi o primeiro secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, quando foi criado, e está com a gente já. Tem um cara também que está muitos anos nessa estrada. Sempre com você. Tem a equipe técnica que nos acompanha, que fica pesquisando novas iniciativas. A gente inovou muito também. Por exemplo, ano passado nós fomos fazer ativação nos Estados Unidos, que é um destino difícil de fazer uma ativação, porque é muito grande. Uhum. Então, qualquer investimento, e o investimento é feito em dólar. E é caro. Qualquer investimento, uma reunião que você faça lá é muito cara para ser feita, para reunir esses operadores. E você faz num destino, você faz em Nova York, por exemplo. Isso não chega nem perto de Los Angeles, que é lá do outro lado do país. Então, a gente encontrou uma forma de gerar o interesse do americano. Estava tendo um Mundial de Clubes, que o futebol lá, chamado de soccer, né, tem gerado muito interesse no americano, e ele ficou muito ligado naquela história. E tinha 3 clubes do Rio de Janeiro lá. O Fluminense, o Botafogo e o Flamengo. O seu Fluminense. O meu Flusão, que foi semifinalista, o 4º colocado, ressaltar isso aqui. Isso gerou interesse do americano para esse campeonato. O que a gente fez? Nós montamos a casa dos 3 clubes. Tinha a casa Rio de Janeiro, Fluminense, Rio de Janeiro, Flamengo, o Fluminense baseado em Nova York, o Flamengo em Orlando e o Botafogo em Los Angeles. Nós montamos 3 casas do Rio de Janeiro, recebendo agentes de viagem, imprensa especializada, influenciadores digitais, pessoas que ajudam a circular o turismo, convidados ali da USTOA, que é a maior operadora de viagem, de associação de operadores dos Estados Unidos. Passamos a receber essas pessoas nessas casas, pegando os grandes ativos. Né? Quando se fala de Rio de Janeiro, de uma maneira geral, a pessoa fala de samba, bossa nova, carnaval, futebol. Tem jeito, Maracanã. Então, isso está no imaginário do americano. E a gente pegar um grande produto desse e ativar, foi o que a gente fez. A gente fez essas casas com os 3 clubes. Né? Então, foi uma oportunidade que a gente fez. O reflexo vem, Gustavo? Assim, vem. É nítido. Assim, tá aí no claro. número. Está no número, cara. Não é... A gente cresceu de 2024 para 2025 46% no turismo internacional. Se a gente fazer uma comparação desde quando você assumiu em 2020, lógico que a gente estava saindo de uma pandemia. E só para você ter uma ideia, no período do verão, a expectativa que a gente tem agora, de dezembro até março,
dezembro de 25, março de 26, a expectativa é que a gente tenha 1 milhão de turistas no Rio de Janeiro. É 1 milhão de pessoas que vieram de fora com dinheiro novo, gastando nos restaurantes, nos hotéis, na praia, né, no artesanato, gerando emprego para as pessoas, desenvolvimento. O turismo da Rocinha hoje, cara, é uma grande realidade. Turismo comunitário lá no Rio de Janeiro. E o nosso trabalho na Secretaria de Estado de Turismo é fazer com que esse turista que está vindo aqui para a capital do Rio de Janeiro, ele venha para o interior também. Isso está aumentando. Eu não canso de receber mensagens, por exemplo, do Rodrigo ali do Queijos do Vale, que é ali em Valença, da Rota do Queijo. Ele manda para mim foto de gringo lá dentro da queijaria dele, lá no curral vendo boi, cara. E ele manda para mim, às vezes, um e-mail com a reserva. Vão chegar aí 20 turistas da Alemanha essa semana para visitar a sua queijaria. Ele pega o e-mail e tira uma foto no Zap e me manda, pô, isso aí é fruto do seu trabalho. Eu falo, não, cara, a gente está só aqui para estimular, vocês que estão investindo aí na ponta, entenderam a importância. Porque a gente sabe que a economia do leite é muito difícil, né? Quem tira leite aí no dia a dia sabe a dificuldade que é. E a gente está gerando nova oportunidade. Você vê, aquele cara que só tirava o leite e vendia preço de banana aí no dia a dia, baixíssimo, hoje ele tem a oportunidade de quê? De levar turista lá para dentro, abrir um restaurante, abrir um café e ele botar um dinheiro novo. E os derivados, né? Ele começa a produzir derivados. Teve um doce de leite do Rodrigo que foi premiado como o melhor doce do mundo num prêmio internacional. Que em Valença, aqui do lado. Então você vê, esses 5 milhões de turistas que nós trouxemos aqui nos últimos 3 anos, esse é o número, nos últimos 3 anos, dentro da nossa gestão, nós trouxemos 5 milhões de pessoas de fora do Brasil para o Rio de Janeiro. É muita gente. E a gente agora está na missão, continua na missão de transbordar cada vez mais esse turista para conhecer as 12 regiões do interior. Quem é esse público, sabe? De onde que vem? É o argentino, é o francês, é o americano? Como é que é assim? Capital, qual é o maior fluxo de estrangeiros? No interior, a gente sabe que Paraty tem um fluxo muito grande de argentinos, de franceses. Como é que você tem essa divisão? A gente tem, assim, o sistema de hospedagem brasileiro ainda é analógico, né? Ele é todo ainda no papel, aquela fichinha que a gente preenche no hotel. Isso é um problema, isso vai mudar agora esse ano. Isso é um problema. Tem a meta para mudar agora esse ano, que está fazendo. A gente vai ter mais dados sobre essa distribuição dentro do Estado. No Rio de Janeiro, principalmente agora, o argentino lidera disparado, é o nosso principal emissor. Até por conta da recuperação econômica que a Argentina teve, a proximidade aqui, o aumento de voos diretos para o Rio de Janeiro. A gente teve Mas é disparado, né? 800 mil turistas argentinos ano passado no Rio de Janeiro. Dos 2 milhões e 200, 800 mil quase são argentinos. E gastam? Gastam, não gastam tanto quanto o americano, que é o nosso terceiro, segundo o chileno, que já gasta mais em média do que o argentino, mas o chileno é o segundo, terceiro americano. E o nosso principal destino da Europa, que é a França, que mais emite turistas para cá. Então, esses são os principais que vêm para cá. Né? E a gente tem que trabalhar mercados, a gente começou a fazer isso ano passado, mercados que nunca foram trabalhados pelo Rio de Janeiro. Ano passado eu fui a Dubai e a China para trabalhar o mercado do Oriente Médio, da Ásia, que tem voo direto, diário, de Dubai para o Rio de Janeiro. Quase que diário de Dubai para o Rio de Janeiro. E às vezes a maioria só vai, né? O maior fluxo é de ida, né? E a mesma coisa, eu aprendi isso com a Emirates na reunião que a gente fez lá em Dubai. Não adianta a gente querer trabalhar o mercado de quem mora em Dubai. Quem mora em Dubai geralmente é o trabalhador do turismo hoje. Então aquele cara que mora ali, poucos vão sair dali. A gente tem que trabalhar a Dubai como conectividade. Ele vai conectar o Rio de Janeiro para a Ásia, para outros destinos ali da região mais oriental. E isso a gente foi trabalhar o mercado da China. A gente foi em Xangai, participamos da feira de Xangai, a ITB, da China, e fomos entender como é que é aquele mercado, porque é outro meio de comunicação, é outra rede social, é outra forma, é outra cultura, é bem diferente. Então, trazer o chinês para cá é longe, mais de 20 horas de voo para vir aqui. Então, tem destinos lá mais perto que são similares ao nosso. Então, mas é um mercado de 300 milhões de milionários. A China tem 300 milhões, tem mais do que um Brasil inteiro de milionários. Você imagina o mercado que a gente tem para trabalhar, mais de 2 bilhões de pessoas. Aí tem as peculiaridades, tem poucas férias, eles trabalham muito, então tem poucas férias, mas já tem um público hoje mais velho que está aposentado, que tem dinheiro, que quer viajar, e está viajando. Então, fomos para a ITB e depois fomos a Pequim, na capital, para fazer um encontro de negócios com operadores específicos de Rio de Janeiro, junto com a Embaixada do Brasil lá. E a gente foi trocar experiência, falar a questão do visto, que hoje ainda é um empecilho, é burocrático, a cultura que eles têm lá de usar o despachante. Então,
Esses momentos, a gente tem diversificado os destinos. A gente, claro, tem o foco de aumentar. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente tem um desafio aqui na América do Sul, principalmente, de trazer mais colombiano, mais peruano para cá, mais pessoas de países que estão aqui do nosso lado, Paraguai, Uruguai, que o Uruguai aumentou muito para cá no último ano. Mas a gente tem aqui perto e tem que estar diversificando e tem que ser constante. Acho que o grande segredo desse trabalho que a gente faz é que a gente está desde 2020 só incrementando o orçamento de promoção turística do Rio de Janeiro, graças, como eu falei no início, à decisão política do governador Cláudio Castro investir no turismo do Rio de Janeiro. Agora, Gustavo, falar de turismo com você é uma aula, né? Porque você explicou de um jeito aqui para o nosso público, para quem está acompanhando esse podcast aqui no Diário do Vale. É impressionante essa transformação que a Setur tá provocando no estado do Rio, né? Sob a liderança do Gustavo. Isso é fantástico. Mas eu queria virar um pouco essa chave, queria falar um pouco sobre o seu mandato de deputado, queria falar sobre desenvolvimento econômico, que é um tema que você abraçou, sempre abraçou há muito tempo. Eu acompanho o teu mandato há anos, né? E sempre vi você operar muito na área da indústria, né? Da geração de empregos, né? Como é que é esse trabalho? A região sul-fluminense, ela tem uma característica, uma vocação muito industrial e comercial, né? Nossa economia aqui, ela é focada na metalurgia. A gente tem o segundo maior polo automotivo do Brasil, que fica aqui em Resende, Porto Real. Então, o nosso mercado aqui, o setor metal mecânico, ele é muito forte, né? O maior gerador de empregos. E você tem algumas ações, algumas leis que você desenvolveu com essa finalidade de desenvolver esse setor, proteger esse setor, garantir a permanência das empresas, não deixar que essas empresas saiam do estado, porque existe uma concorrência, né? Outras regiões querem também se desenvolver e querem levar as empresas. E aí fica aquela disputa de oferecer quem oferece mais. E tem a lei do aço, que é de sua autoria, que foi fundamental para ajudar a fazer essa retenção, né? Essa proteção nossa aqui do sul do estado. Como é que foi isso? Conta para a gente como é que você chegou nessa lei. Bill, a gente sabe que muitas pessoas me perguntam assim, o que é melhor? É ser deputado ou ser secretário? E aí eu falo que não é nem melhor nem pior, é diferente, né? Igual o Salgueiro, aí, que é a escola de samba que as pessoas falam, não é melhor nem pior, é diferente, é a mesma coisa do mandato. Você estar secretário ou exercendo o mandato de deputado. São trabalhos diferentes e complementares, pode-se dizer assim, né? É claro que as 4 vezes dos meus 4 mandatos eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado. Dessa vez foi o período mais longevo. Eu vou ficar praticamente o mandato inteiro como secretário de Estado de Turismo, né? Da outras vezes eu saí, retornei para a LERJ, fui líder do governo, fui presidente da Comissão de Orçamento. Então, dessa vez foi um período bem extenso. Só para quem não sabe, foi secretaria de Ciência... Fui de Ciência e Tecnologia, depois Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, e nessa última vez agora os 2 últimos mandatos do governador Cláudio Castro como secretário de Estado de Turismo. Só para... nesses 4 mandatos, né, a gente também trabalha em muitas leis importantes, né, para a população, além do trabalho de fiscalização, o trabalho que eu brinco que eu sou de despachante dos municípios aqui do interior, de desenrolar as obras, de botar as coisas para andar lá junto ao governo do Estado, e as leis que são importantes, né? Eu tenho, por exemplo, como a lei que garantiu a presença 24 horas dos fisioterapeutas numa UTI. Então, isso foi uma demanda que chegou pelo CREFITO, a gente trabalhou, né, para aprovar isso na Assembleia Legislativa. E logo após a aprovação dessa lei, veio a pandemia da Covid-19. E os fisioterapeutas em UTI foram fundamentais para salvar vidas naquele momento. Sim. Então, isso assim, me deixou muito feliz. Foi uma lei importante do nosso mandato que ajudou a salvar vida. Como foi a minha atuação como presidente da Comissão de Orçamento na LERJ, que garantiu 20 milhões de reais para abrir o Hospital Regional. O primeiro recurso que fez abrir o Hospital Regional, que na Covid salvou muitas vidas, não só da região, mas do estado inteiro, era o hospital referência de Covid, foi assim, uma emenda que a gente colocou como presidente da Comissão de Orçamento para possibilitar a abertura do Hospital Regional lá em 2018. Zilda Arnes. Zilda Arnes, hoje conhecido como Hospital Regional Zilda Arnes. E a última lei que completa agora 3 anos, vai completar 3 anos, a Lei do Aço, que é a Lei 8960, para quem é do setor sabe do que eu estou falando, que é a lei que garantiu uma isonomia de concorrência com a indústria metal mecânica com outros estados. O que estava acontecendo aqui? A gente tem uma grande produção de aço, a CSN, a Celor e outras empresas no estado.
Essa produção do aço ela estava majoritariamente indo para fora do Rio de Janeiro, para ser beneficiada, para ser vendida de novo aqui para o Rio de Janeiro. Então a gente estava tirando o aço daqui, era mais barato pagar o frete, o transporte, levar para outro estado, gerar emprego no outro estado, gerar imposto no outro estado, gerar desenvolvimento no outro estado, para voltar a ser vendido aqui para o Rio de Janeiro. Que é um grande mercado consumidor. Beneficiava lá e voltava para cá com um material acabado ou transformado, passando por uma parte de transformação aqui para o Rio de Janeiro. E eu acompanhava esse tema há muito tempo. Eu estive aqui em Volta Redonda já com a CSN várias vezes, com vários governadores falando sobre a lei do aço. E eu lembro que no início do governo Witzel, ele fez um decreto estabelecendo as normas para criar essa possibilidade de concorrência. Um assunto que foi muito debatido. Só que já existia ali no momento um entendimento jurídico que qualquer benefício fiscal, tem uma decisão do Supremo, que qualquer benefício fiscal precisa ser chancelado ou aprovado pela Casa Legislativa no seu nível de governo. Então, se o governo federal for exercer algum benefício fiscal, ele precisa aprovar no Congresso Nacional. Se o governo do Estado for fazer qualquer tipo de benefício, ele tem que aprovar na Assembleia Legislativa e se a Prefeitura for propor um benefício, tem que aprovar na Câmara de Vereadores. Quando ele fez esse decreto, eu sabia que não ia para frente, porque legalmente, de pronto, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha questionou isso, fez um projeto de decreto legislativo sustando o decreto do governador porque era ilegal. E realmente era, tanto que caiu na Justiça. E eu, de pronto, já com a bagagem que eu tinha acompanhando esse assunto de hipótese, protocolei um projeto de lei fazendo o caminho correto para que a lei virasse realidade. É um assunto que eu vinha acompanhando há muito tempo, desde que eu era líder do governo, na época ainda do governo do Pezão, que a gente acompanhava esse assunto junto às empresas aqui da região. Eu peguei todo o conhecimento, juntei nossa equipe técnica e a gente protocolou esse projeto de lei. Foi um amplo debate que foi muito atrapalhado por conta da pandemia. A LERJ parou com as sessões presenciais. A gente chegou a fazer uma audiência pública para debater isso presencialmente na LERJ e depois a gente avançou para fizemos audiências públicas virtuais até chegar o texto final ser aprovado. Depois que nós aprovamos o texto, o governador sancionou a lei, foi questionado na Justiça. Sim. Por conta da falta do impacto financeiro, que não podia ser assim, porque o Estado tem recuperação fiscal, papapá. Aí a gente foi trabalhar junto à Procuradoria do Estado, fizemos os estudos de impacto econômico, apresentamos novamente, porque isso já estava dentro do processo todo do projeto de lei, as audiências públicas foram feitas com a Firjan, com a Proaço, com a Metal Sul, com todos que participaram muito desse processo. Apresentamos os impactos, vencemos na Justiça e conseguimos fazer valer a lei. E a gente botou no orçamento o impacto que existe, porque todo benefício fiscal que dá, você tem uma renúncia, então você diminui parte da sua arrecadação, projetando um crescimento por conta do aumento da atividade industrial. Então, a gente deixou isso claro no orçamento e passou a valer, vai completar 3 anos agora, a lei do aço. O que isso está acontecendo? Está fazendo com que várias empresas venham se instalar aqui para fazer beneficiamento de aço. Além de dar a condição fiscal ideal, ela também dá tranquilidade, porque existia também um grande debate sobre o que é transformação de aço. Que, para quem vê aqui, circula por Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, essa região, vê aquelas carretas com as bobinas de aço que saem da CSN, e tem um aço longo também, que são aquelas, como se fossem grandes varas de vergalhão, para quem vê, né? O que é transformar aquilo? Você fazer uma dobra, você fazer um corte, isso já é transformação. Então, esse processo de transformação industrial ficou muito claro na lei do aço. Isso deu garantia, segurança jurídica para o investidor vir para o nosso estado. Você tem ideia do qual foi o impacto? Então, quantos empregos você conseguiu a gente não proteger conseguiu, ou criar? A gente está acabando de fechar esse número de investimentos. Porque tem muitas empresas que já estavam instaladas aqui, que estavam para ir embora, que a gente conseguiu segurar, e outras que passaram a vir para cá. Eu até pedi esse estudo atualizado agora da Secretaria de Desenvolvimento do Estado para ver quantas empresas hoje estão aderindo à 8960, a lei do aço. Isso passa de 50 empresas, com certeza que vieram novas para cá já, e das que migraram da antiga lei Rosinha para a lei do aço também, sim, mais uma dezena de empresas. Então isso é um impacto direto na geração de emprego aqui. O Bill tem um número muito importante também, falando da lei do aço, né? Você falou de números aí, só entre 24 e 25, 1.200 empresas foram abertas no Rio de Janeiro usando o KNAI do setor metal mecânico. Então olha o impacto que isso tem. Só em 25
mais de 600 empregos diretos foram abertos por conta da cadeia metal-mecânica. Então, de fato, eu classifico como a lei mais importante de todos os meus 4 mandatos. É a lei que mais impactou diretamente na qualidade de vida das pessoas, no desenvolvimento econômico e na dignidade das famílias do Rio de Janeiro. Eu estou acompanhando a criação do Polo Industrial de Barra Mansa, o novo Polo Industrial de Barra Mansa. Antiga de metal. Antiga de metal. E o César, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, queria até mandar um abraço para o César, nosso parceiro, amigo, meu irmão. E o César, ele sempre toca no seu nome quando ele fala, porque eles conseguiram agora um investimento da MRS junto com a Duo Vale de 20 milhões. É uma área muito grande. Eles vão usar como um modal duplo, né? Duplo modal, porque ele pega rodovia e ferrovia. Então, a MRS já foi em Barra Mansa, já esteve na cidade, já anunciou, já assinou o contrato. Eles já vão começar a construir a estrutura e aquela região ali, que é margem de Dutra, do lado da ArcelorMittal, entre a ferrovia e a rodovia. E ele fala sempre, Gustavo, sempre ele fala. Isso aqui, ele tem um DNA do Gustavo aqui nesse projeto, porque a Lei do Aço garante que a gente dê prosseguimento a esses investimentos. Assim como Barra Mansa, outras cidades da região também estão passando por esse processo, né? E sempre com a Lei do Aço. Como é que é isso? As cidades, com essa lei, ela dá essa condição para qualquer cidade. Porque o que tinha antigamente era a Lei Rosinha, que ainda existe, que ela dá benefício fiscal por lógica territorial. Aí você tem algumas discrepâncias. Por exemplo, Pinheiral tinha a Lei Rosinha, Volta Redonda não tem. Aí ele na divisa, de um lado de cada divisa. Vamos pegar Pinheiral com Piraí, que é a Dutra que divide. De um lado tem Lei Rosinha, do outro não tinha. Não tem Lei Rosinha, no caso. Então, hoje, com a lei do metal mecânico, a 8960, a lei do aço, você consegue trazer empresas dessa cadeia para qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Aí cabe à prefeitura pegar isso e se organizar. Eu estou vendo a transformação que está acontecendo lá em Pinheiral, começou lá com o governo do Edinardo e hoje continua com o Luciano, né, gerando emprego, né, a arrecadação aumentou muito. Pinheiral é um exemplo assim, absurdo, né? Está aqui de crescimento. Né? Do lado da CSN está crescendo disparado, porque a prefeitura se organizou, criou as condições, organizou a questão da Secretaria de Desenvolvimento, as leis locais para dar tranquilidade para o cara investir. Barra Mansa, você falou, hoje a prefeitura dá uma força muito grande, né? O prefeito Furlani fala sempre disso, da gente ter lá a questão da novo condomínio industrial de metal, aí tem lá o Cezinha fazendo esse trabalho no desenvolvimento econômico, o Bruno que está fazendo lá na Companhia de Desenvolvimento, que foi criada, você vê, criaram a Companhia de Desenvolvimento para poder estruturar aquele condomínio industrial, para dar todo o suporte para o empreendedor vir para cá, para a empresa vir gerar emprego para as pessoas. É isso que a gente precisa, trabalhar para gerar para a população. E assim dá muita felicidade da gente também entregar pelo mandato. Essa articulação toda, Gustavo, como deputado e como secretário, e você falou, né, que tem um desafio, né? Você não sabe como que você faz essa convergência, né? Porque eu vejo você defendendo os interesses dos municípios em outras secretarias, que eu já tive várias vezes fazendo reuniões para lutar por asfalto, lutar por desenvolvimento na área da saúde, lutar por investimentos em emendas suas que você já colocou na lei do orçamento do Estado. Mas como que você vê esse trabalho assim, como deputado no apoio para os municípios? Sua base é aqui, mas você hoje, como secretário, você atua nos 92. Como é que é isso? A gente, quando é deputado, é claro que a gente tem que pensar no Estado como um todo, mas as demandas são basicamente da sua base eleitoral, né? Então, os prefeitos que são mais da sua base eleitoral, claramente, eu comecei a minha vida política e a gente trabalha muito mais tempo aqui no sul do Estado. As demandas chegam muito, né? Muito grandes. Por exemplo, nós estamos trabalhando muito agora, trabalhamos aqui para fazer a ligação da Dutra lá pelo Roma, que vai chegar lá em Getulândia, que vai melhorar o acesso para Angra dos Reis, está saindo agora, parceria da Prefeitura de Volta Redonda com o Governo do Estado. A gente está trabalhando para recuperar agora a estrada que liga Rio Claro a Angra dos Reis, que está, por conta das chuvas... RJ 155. RJ 155 passou alguns anos atrás por uma grande reforma. Hoje é um problema. Então, a gente tem trabalhado, já levamos, eu e o Babito tivemos lá com o governador Cláudio Castro, tivemos com o presidente do DR, o Pedro, levando essa demanda. É que durante esse período da chuva não adianta mexer lá agora que piora. Então, tem que esperar, agora vai cessar, a partir de março, abril, cessar o período da chuva, vamos entrar pesado na reforma dessa estrada, né? Chegou essa semana, meu irmão me mandou um vídeo, o Arthur falou,
Olha como é que está a situação da estrada que liga Barra do Piraí a Piraí. A nossa equipe fez uma reportagem semana passada. Tem muito buraco. Então, essa demanda chega muito. Eu tenho que ficar ali, porque no mandato você atende geralmente a sua base eleitoral, quando são essas demandas de entrega. E, além das leis que a gente falou aqui. E o secretário de Estado tem que atender todos os 92 municípios e os seus secretários e os seus prefeitos. Mas quando eu falei isso, é dentro do que a gente está falando. Por exemplo, você é secretário de turismo. Essa rodovia, ela liga a nossa principal junta as duas fonte coisas, turística. Né? Ela junta liga, as duas ela coisas. liga a Dutra, que é o maior corredor rodoviário do Brasil, o mais importante, 50% do PIB, e liga a Rio Santos, que é uma rota importantíssima do turismo e que faz a região da Costa Verde, Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis, que você tem uma atuação muito forte. E aí, no meio do caminho, para chegar nessas duas regiões, a gente tem uma estrada precária, com condições assim, absurdas. A minha pergunta é essa, a minha é entender como que você, como secretário, como deputado, luta para poder, inclusive, defender esse interesse. Esse é um exemplo claro de como é que junta as duas coisas. Né? Isso aí é um problema local, numa região que a gente trabalha muito politicamente, e chegam as demandas, e como é um impacto direto no turismo, porque ali é o principal acesso à região da Costa Verde por quem vem de São Paulo, que é o principal público. Então, ali junto as duas coisas. Como é que a gente atua? Tem que saber administrar o tempo. Né? Levar as demandas, conseguir marcar as agendas. Isso facilita por eu estar dentro do governo. A gente conhece mais de perto os secretários estaduais, o gabinete do governador, a gente tem um acesso mais direto. Isso ajuda muito. Né? No meu mandato de deputado, ser secretário ajuda o meu mandato de deputado a levar as demandas e saber por onde resolve. Quando você está dentro do governo, você sabe, você acompanha o dia a dia. Então você sabe, olha, o momento agora é de fazer as coisas, agora não, tem que segurar um pouco. Aí eu vou dando esse tom para os prefeitos, para os vereadores também. Um exemplo parecido também agora é a estrada Capelinha-Mauá, né? Aquela estrada que liga lá Mauá ali a Penedo, que também tem muito problema de manutenção, de buraco, de barreira. É permanente. Né? E tem um trecho daquela estrada que ela foi recuperada e um trecho ficou sem fazer a recuperação, o calçamento, porque tem um imbróglio judicial ali, por conta da desapropriação de uma área, que tem que cortar um pedaço do terreno, que está se resolvendo agora. A questão judicial já se resolveu, aí agora passaram-se anos, a empresa que fez a obra já não está mais lá, já não tem. O DR está fazendo agora um contrato e a gente espera nesse contrato, eu tenho conversado muito isso com o Tandy, com o Caio, com a vereadora Rose lá de Visconde de Mauá, para a gente poder, dentro desse contrato no DR, estender um pouco ele e fazer as intervenções que precisam ser feitas para recuperar a estrada que já acabou boa parte dela do que foi feito lá atrás. Então a gente trabalha também, é um lugar, uma demanda que chegou para o meu mandato de deputado, mas também impacta diretamente no turismo, numa região importantíssima para a gente. Gustavo, dentro do seu mandato tem também um trabalho muito, muito intenso. Né? A gente está vivendo um momento muito delicado no Brasil. Né? A gente está acompanhando aqui no jornal a gente tem acompanhado os casos de violência contra a mulher. E, assim, tem um caso aqui na página. Aqui, a gente fica assustado porque o Diário do Vale, por exemplo, tem uma página que é voltada só para o público feminino, que é o Diário delas, e a gente acompanha todos os dias, de forma muito intensa, o que acontece no dia a dia das mulheres. Né? Desde a parte do empoderamento feminino, a parte de incentivar as mulheres a empreender, a criar condições, mas a gente vê que a violência contra a mulher está tomando um caminho muito ruim. Né? E nesses últimos dias aí a gente viveu casos assim, absurdos. E você tem uma lei, né, que você fez de 2021 que ajuda nessa proteção, né, às mulheres. Fala um pouco dessa lei aí. A gente fica muito preocupado, né, do aumento desses casos. A gente percebe também que existe um aumento dos casos e a segurança que as mulheres hoje estão tendo de denunciar. Isso é importante dizer também, por toda a campanha que tem sido feita de conscientização, né, a gente percebe as mulheres mais confiantes em denunciar o que está acontecendo. E esse problema a gente percebeu, a minha lei é de 2021, a lei 9245 de 21, e aí a gente discutindo dentro do gabinete, a gente tem muito esse praxe também, a gente junta a equipe ali no gabinete, troca uma ideia, o que a gente pode fazer de lei, o que está acontecendo agora, as pessoas trazem, a gente abre muito espaço para todo mundo, desde a moça que serve o café lá, até a assessoria jurídica, passando pelo pessoal da política, todo mundo contribui nesse momento, né? Porque está na vida, cada um tem a sua vida como ela é. E dentro dessa conversa, com essa preocupação que você trouxe, que já estava muito latente lá em 21, a gente aprovou essa lei, que ela exige a colocação de tornozeleira eletrônica, né? Possibilita, vamos dizer assim, a colocação de tornozeleira eletrônica para os agressores.
que tem medidas restritivas contra as mulheres, a favor das mulheres, né? E isso, você vê, desde 2021, a lei já foi aprovada. Para você ter uma ideia, nesse momento, quase 500 homens estão usando tornozeleira eletrônica por conta de medida protetiva a favor das mulheres. Porque dessa forma o Estado consegue monitorar e saber se está tendo... Exatamente. Você saber onde ele está, se ele está chegando perto. Da mesma maneira que é como se fosse uma medida que limita a circulação de quem está cumprindo uma pena, né? Nesse caso, ele protege a vida da mulher. Pode proteger a vida da mulher. É mais um instrumento para proteger a vida da mulher. A gente vê que o governo tem uma atuação forte, né? Tem a Secretaria da Mulher, a minha querida amiga Heloísa Aguiar, que toca esse processo. Desde esse mandato do governador foi criada a Secretaria da Mulher, muito acompanhada de perto pela primeira-dama, a Analine, e com várias medidas, vários projetos que estão acontecendo, campanhas importantes, porque a conscientização é importante, né? E a gente vê, como a gente falou aqui, o aumento das mulheres, a segurança em denunciar. O que a gente precisa é cada vez mais coibir isso nos homens e tentar conscientizar que isso não existe, né? Isso é uma o que você acha que está acontecendo? O que você acha assim? Você acha que é o quê? A gente vive um momento social muito difícil, né, cara? A gente vê a gente tem uma criação, uma formação muito machista historicamente, né? As mulheres passaram muitos anos sem poder votar, sem poder circular na sociedade, tinha muitas limitações. E as mulheres têm cada vez mais se empoderado e ocupando lugares de destaque, é onde elas têm que estar. A gente sempre defende, por exemplo, a entrada da mulher na política. E eu defendo que seja sem cota, porque hoje obrigatoriamente você tem que ter 30% de cota de gênero, ou de mulher ou de homem tem que ter na chapa, que vai disputar a eleição. 30% o recurso também é proporcional do fundo eleitoral. Mas o nosso sonho é que isso aconteça naturalmente, que as mulheres passem a participar mais, tenham mais espaço, né? Então, claro que existe um pouco de... A gente percebe ainda por conta desse historicamente, esse problema da formação que a gente tem, né? Que é muito ruim, mas a gente precisa estimular as mulheres a participarem cada vez mais da política, né? Para poder trazer esses temas com mais propriedade. Você vê, eu sou um homem que fui propor essa medida porque eu entendi o que estava acontecendo. Agora, a mulher tem mais sensibilidade porque ela está sofrendo isso na pele, está sofrendo isso no dia a dia, né? Então, ter essa participação é muito importante. Então, eu acho que é muito por conta dessa história que a gente tem de formação cultural e machista que tem a nossa sociedade, né? Mas, por exemplo, você criou uma lei que obriga a instalação da tornozeleira eletrônica. Aí o homem vai e comete uma ameaça, uma violência, uma agressão, e ele é obrigado a ficar distante da vítima, né, da mulher, no caso. Mas a gente percebe também, Gustavo, que em muitos casos o crime poderia ter sido evitado, tanto de violência quanto de feminicídio, se a justiça tivesse mantido aquela pessoa presa, né? A discussão da legislação penal brasileira tem que ser feita, né, aprofundada, e esse é um dos temas importantes. Tem vários temas que eu acho que tem que ser endurecido. A gente só vai melhorar a condição da segurança pública, que é um grande problema hoje do nosso país, se a gente endurecer, né, as medidas, entre outras ações, como ações sociais e melhorar a questão da educação, que eu sempre fui um defensor, mas tem que endurecer a medida, tem que ter o remédio amargo agora, não tem jeito. Aprovaram na semana passada a PEC da segurança. Está em curso disso, está aprovando, e a gente espera que melhore o mês. Ainda não é o ideal, na minha visão, mas já é um avanço constante. Então tem que endurecer aí a legislação para poder a pessoa ter verdade e pensar, hoje pensa 2, 3 vezes, pensar 50 vezes antes de fazer uma besteira dessa, né? E proteger a vida das pessoas de uma maneira geral, nesse caso das mulheres. Então isso também passa, e não é obrigação, não está na alçada da Assembleia Legislativa, o que a gente pode fazer medidas como essa. Sim. A deputada Sara Ponço também, quero ressaltar aqui, aprovou uma medida que permite que as mulheres usem um equipamento de spray, aquele spray de pimenta que é conhecido, né, para poder afastar o agressor, no caso, né? Então isso também foi aprovado agora. São medidas que são paliativas, não são paliativas, mas contribuem para isso. Mas que somam para um mas não resolvem o problema. Sim, a gente precisa também do Congresso estar atuando, restringindo, aumentando a punição para os agressores, e isso é muito importante. A gente tenta fazer a nossa parte atuando aqui também na Assembleia. Agora, Gustavo, queria dar uma virada de chave de novo, queria voltar num assunto aqui. Nós temos no sul do estado
Montanha, a gente tem o Pico das Agulhas Negras, 2.791 metros de altitude, é o 5º pico mais alto do estado, do Brasil. A gente tem o mar, Angra dos Reis, que é um paraíso náutico, Paraty, Bahia toda da elegância. Paraíso, Mangaratiba, que também tem essa região. A gente tem clima de montanha, a gente tem clima de mar, a gente tem fazendas históricas. Eu acho que o sul do estado, acho que é a única região do Brasil que tem essas características de ter todo tipo de turismo. A gente tem turismo de montanha, a gente tem ecoturismo, a gente tem turismo náutico, a gente tem todo histórico, cultural, de negócios, tudo está aqui. Turismo de negócios, muitas empresas aqui. Como que você faz essa avaliação saindo agora, você acabou de sair agora da Expo Turismo Vale do Café, que você fez nesse último final de semana, que foi um sucesso, né, lá em Piabas, Barra do Piraí. Como que você faz essa análise, assim, de ter todo esse potencial turístico e você sair de uma feira que foi um sucesso agora, nesse final de semana, lá na região de Piabas? Essas expos que a gente está fazendo, né, a gente começou fazendo no Rio, né, a Expo Rio, porque eu sentia falta de ter um evento que... Esse é do turismo de proximidade, né, Expo Rio. É você qualificar o destino e ajudar a divulgar o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. A gente não convida ninguém de fora para vir para a Expo Rio. A gente até, não é nossa prioridade. Até vem, mas não é a nossa prioridade. A prioridade da Expo Rio é o seguinte: as regiões se conhecerem. Quando você chega lá, você vê os balcões com as cidades, os atrativos e tudo, os produtos rurais, o artesanato, as atrações culturais, musicais, e elas se conhecerem entre si, e o Rio de Janeiro, capital, que é o principal emissor para essas regiões, conhecer essas regiões. Esse é o objeto da Expo Rio, que acontece no Rio já, vai para a 5ª edição esse ano, agora no final de março. E aí a gente identificou a dificuldade que os municípios tinham de levar os seus atrativos, todos que eles tinham, para a Expo Rio. Primeiro, a gente tinha limitação de espaço. O município queria levar mais coisas, a gente tem pouco espaço. E outra, limitação de municípios. Os municípios, na sua grande maioria, têm dificuldade financeira. Aí você tem que bancar para o cara do artesanato ir para lá. Você tem que levar o artesão 3 dias no Rio de Janeiro, né? 4 dias no Rio de Janeiro, de quinta a domingo. Você tem que levar o cara que vai tocar lá a música. Às vezes a gente leva uma atração, uma fanfarra, uma banda que toca no município para ser apresentado, uma banda regional. O próprio produtor rural tem dificuldade para ficar esse tempo todo no Rio. Então, essa dificuldade me suscitou assim, a necessidade de levar esse modelo para o interior. E aí a gente já fez Costa Verde, lá em Angra dos Reis. A gente já fez em Bom Jardim, fazendo ali Caminhos da Serra. A gente já fez... vamos lá, Agulhas Negras, fizemos lá em Penedo, Itatiaia, e fizemos aqui agora em Piabas, no Vale do Café. Esse momento serve para a gente discutir a região dentro dela. Qual o principal problema da região hoje? É o acesso? É transporte? É sinalização turística? É promoção? Qual o principal problema? O que está surgindo de novo aqui? Tem coisa que... E a região do Vale do Café é a maior região turística do estado. São 14 municípios. Então você pega lá de Paraíba do Sul, vem até aqui em Barra Mansa, tudo Vale do Café passando em Rio Claro. Tem gente que acha que Rio Claro ainda é Costa Verde, mas é Vale do Café. Então, e pega lá em cima em Rio das Flores. Então é a maior região turística em número de municípios. Então é muito diversa. Então o que está acontecendo lá em Paraíba do Sul, o cara de Barra Mansa às vezes não está sabendo. Sim. Né? Muitas vezes não sabe que lá em Paraíba do Sul tem uma fazenda histórica interessante. Como o cara de Paraíba do Sul não sabe que está tendo a Rota da Fé aqui em Barra Mansa, que já mistura ali com Agulhas Negras com Coatis. Então serve para a gente mostrar isso entre região, discutir os temas e também serve como atividade de promoção. O que acontece aqui nesse momento, a luz do turismo, da imprensa, do setor, fica voltado para cá. Então as pessoas passam a desenvolver mais. Então isso tem dado muito certo também. A expectativa é que a gente consiga fazer muitas regiões ainda esse ano. Gostaria muito que até o final do ano a gente fizesse as 12 regiões. Você sabe a próxima? Não, ainda não definimos a próxima. A próxima vai ser a capital, que vai ser agora no final do mês, né? Que aí já vai ser... Que é a Expo Rio. A Expo Rio, que é a 5ª região, porque pega a metropolitana. Sim. Junto com o Niterói. E a gente vai tentar fazer mais as 7 que estão faltando até o final do ano. Então é uma atividade importante, né, que a gente entendeu a necessidade de levar também para as regiões o que a gente fazia com muito sucesso lá na capital. Gustavo, prazer estar te recebendo aqui no podcast do Diário do Vale, bate-papo fantástico. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui sobre o seu mandato, sobre a sua relação com o sul do estado, sobre a sua relação na Secretaria de Estado de Turismo, como deputado estadual. A gente trouxe temas aqui que são muito importantes, né, que estão acontecendo hoje no dia a dia. Eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente e fazer suas considerações finais aí.
Bill, muito obrigado aí pelo espaço, né? Todo o grupo Pansardes aqui, do Diário do Vale, todos vocês que são queridos amigos assim de muito tempo, acompanham de verdade o nosso trabalho, estão sempre dando espaço para a gente divulgar o que está acontecendo e é parte do nosso mandato da transparência às nossas ações, isso é um papel fundamental do homem público. Então agradecer aí a Renato, Luciano, toda a equipe aí no seu nome, toda que faz esse trabalho maravilhoso de comunicação de qualidade aqui na nossa região sul do estado, né, que extrapola aí para todo o estado. Mas de verdade foi um momento importante de a gente revisitar aí bons momentos do nosso mandato e da nossa atuação também no executivo, né? Então, muito obrigado. Vamos em frente aí, um ano duro, mas de muito trabalho. Espero estar muitas vezes podendo voltar aqui e a gente conversar mais vezes. Muito obrigado. Para quem quiser acompanhar seu mandato... @Gustavo Tutuca, só tem um em todas as redes, @Gustavo Tutuca. E o meu e-mail, gustavotutuca@gmail.com. Quem quiser também mandar pelo e-mail, a gente está aí à disposição. Você que acompanhou o podcast do Diário do Vale, esse bate-papo com o nosso deputado estadual, nosso secretário estadual de turismo, um cara que transformou o turismo no estado do Rio. Valeu, até a próxima e acompanhe o Diário do Vale nas redes sociais, nosso site, o jornal Todo Dia nas Bancas. Forte abraço, até a próxima.